Olá e bem-vindos ao Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Leonardo Miranda, Tomás Ferreira Hey, hey, hey. e Miguel Aido. Hello! Hoje falamos de Radio Days, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. Radio Days é uma comédia de drama americana de 1987, escrita e realizada por Woody Allen. O filme é uma evocação semi-autobiográfica da infância do realizador, passado nos anos 30 e 40, tendo como pano de fundo a era de ouro da rádio nos Estados Unidos. Através de uma série de vinhetas entrelaçadas, o filme acompanha a vida cotidiana de uma família judaica, enquanto retrata o impacto profundo e mágico que a rádio tinha nas suas rotinas e imaginação coletiva. O filme é amplamente considerado uma das obras mais pessoais e encantadoras de Allen, tendo sido nomeado para 2 Oscars, melhor argumento, original e direção artística. No entanto, será que Royale Without Cheese se deixou levar pelas histórias da carochinha e seres do outro mundo ficcionalizados pela voz radiofónica de Woody, ou foi tudo muito ruído, mas pouca música? Amigos, o que dizemos? Estava a pesquisar aqui o nome de uma atriz do filme. Alright. A Marge Simpson? Sabem que ele. O Léo Muitas sabe, atrizes mas e atores. ele é o Seth Green. É, o Seth Green. Eu só descobri isso O no Larry fim. David também. Eu só Como descobri assim isso no no fim do Dá filme. dá bem para perceber que é ele. Eu não percebia. Tipo, I thought, who is this guy? Ele fez-me lembrar aquele filme do Armageddon do. Como é que ele se chama? James Gray. Que é o Armageddon Time, que é com o Anthony Hopkins e é também semi-autobiográfico. Ou autobiográfico, e o miúdo é ruivinho. E pensei, ok, outro ruivinho a fazer tipo o filme biográfico do realizador ou whatever. Portanto, mas depois no fim, Seth Green. Seth Green! He's young! Aquilo ainda por cima está mesmo a cara chapada dele como adulto, portanto. Não, depois de saber é que I didn't realize it. Yeah. Mas, you know, don't you tinha think he's a little bit fat now? I just noticed he's a little bit chubby. Sim, talvez. nowadays. Mas tem piada porque também tem a mãe, é a atriz que faz a voz da Marge nos Simpsons. Exato. Oh wow, não Julie, acredito. Julie Wow. Kavner. É. Exato. Wow, man. E há boas mentes sabendo que tu apanhas e porque ela não Yeah. muda muito a voz na série, Oh, wow. em que é mesmo a Marge. E estava a dizer, também parece o Larry David, ele é o vizinho comunista. É, não é? Pois, Yeah, eu só que tinha é só a certeza. voz. Yeah, A voz, yeah. exatamente. I did not Suspeitei, notice that. por acaso. I did not pick Yeah. that. Só a voz? What? O Ele vizinho nunca não aparece. Não. Yeah. Aparece pois é, tipo, é um ok. corpo na distância, nem sei se é mesmo o Larry David, mas aqui o crédito aparece que é ele mesmo, por isso. Mas é muito tipo Seinfeld, em que aparece o Larry David, mas é só a voz na distância. Raramente o vês mesmo. Mas o filme em si. Eu gostei muito do filme. Eu também gostei muito do Sim, it's a filme. good movie. It's a good movie. Acho que é dos Ah. objetos nostálgicos que o Woody Allen gosta muito de fazer. Acho que este é dos que eu mais gostei. Ele recentemente tem feito muito, tipo o Wonder Wheel, não sei se viram esse. Não vi Também tem Wonder muito Wheel. disso. Acho não, que não adoro tanto. filmes atuais do Alan que eu vi foi Eu tenho visto quase some time todos ago. os I don't mais see recentes. Eu modern também vi modern muitos. Alan. I don't see in a long while. I think I saw Magic in the Moonlight or something like that. Magia ao Luar. Isso já foi há algum Já foi há tempo. algum tempo. Foi o meu primeiro Woody Allen, tipo Ah, at também the vi esse, time. vi. Fui ver ao cinema. Bem forgettable, eu acho. Cafe Society eu ouvi falar, não fui ver. Eu vi. Blue Jasmine I saw, really loved it. Nunca vi. nunca vi. Seja, o Midnight Rifkin's Express. Festival. Ah, sim. Não vi, mas disseram para eu terrível. ver, porque disseram que eu ia gostar. A sério? Eu pensava Yeah. que era eu que tinha tido porque é tipo, não é grande Não, coisa, mas é, somebody tipo, é told tão me- crazy Yeah. que é tipo. É um gajo Ou num não sei, festival não sei se San disseram porque Sebastian. eu ia gostar, não sei se eles me disseram porque eu ia gostar ou se me disseram para ver porque something or other. Tipo, vais ficar surpresa or something. Tipo, não sei. Mas recomendaram-me. Viram o último de todos dele. O Qual último foi o disco, O golpe One, de sorte. A Coup de Chance. É francês, não é? É francês, É. pois não. Esse não. eu até gostei desse filme. Eu só sei que esse filme é bué laranja. É a única coisa que eu sei. Boa laranja. É, É, tipo, não. Eu sei não se me lembro lembra. como é que era a imagem, mas. Ah, e também fez o Rainy Day em New York. Rainy Day in esse- New York, eu não epá, vi esse- esse. Isso é terrível, eu achei, mas pronto. Ah, é. Mas a cena dos esse- filmes dele Acho que era é que ok, mesmo, não me lembro bem. sim, é que mesmo quando eu acho os maus, tipo, é engraçado, eu acho sempre interessante ver porque a escrita dele não deixa de ser cativante mesmo quando está a cair nos seus Alanisms, né? Nas coisas que ele faz sempre. As personagens passam a ser caricaturas de si próprios, tipo o Timothée Chalamet nesse filme é quase uma caricatura do que é o Right. personagem Woody Allen, é tão over the top, mas não deixa de ser interessante ver. Mas pronto, acho que o pique dele é mais
é mais nesta altura, tipo, antes de 70 e 80. Se bem que ele diz que o melhor filme dele é o Match Point, o que eu nunca vi, por Eu acaso. nunca vi Match também. Point? Ah, também já não vi o Match Point, eu vi Já com o a Scarlett, Scoop. o Scoop. Esses são da Não mesma vi esse altura, também. yeah. Mas não, esses São. não I vi. liked Scoop. At the time Mas when I estão saw bons. it, I liked Scoop. Ele tem bué filmes, meu Deus. Pois, ele Mas também é bom. eu também vi o Manhattan e vi o. Dessa altura vi o Manhattan, vi o Banana. Acho que é Banana que se diz, Bananas. ou Sim, sim. Bananas. É plural, yeah. É plural. I really like that one, pretty funny. Isso nunca vi. Also, O Annie Hall? Annie Hall, Annie Hall, vi o classic, Annie yeah, of Hall. course. Mas ainda quero bué ver o Husband. Como é que é? Husbands and Wives. Husbands and Wives. Sim, I don't care, Murder something. é o Crimes and Tipo, Misdemeanors. Sim, eu sei, é o Crimes Crimes and Misdemeanors. Misdemeanors. Ah, I Esse é really want to see incrível. that one. Eu nunca vi. Esse é They really speak incrível. highly of the one. I really want to see that. Sim, ele tem uma run William de filmes. Friedkin has said that Crimes and Misdemeanors is one of the best films of all time, if not the century. Sim, eu acho que é um dos So melhores I filmes wanna, também. É, I tipo, é wanna incrível. see that. Especialmente porque ele, tipo, o Woody Allen tem ali umas fases. Tipo, ele faz esse, também tem o Anna and Her Sisters e tem outro que é o. Yeah. Como é que se chama? Ah, sim, é o Husbands and Wives, estávamos a dizer. Acho que esses três filmes são provavelmente dos melhores dele e são dos mais. Narrativamente, ele começa a tentar coisas estranhas. Tipo, o Crimes and Misdemeanors é tipo quando ele leva isso mais a fundo, que tens uma história bipartida, tens dois lados, né? Que é o clássico, que no fim há tipo um meeting point entre as duas storylines, mas ao longo do filme vais vendo os dois lados a desenvolverem, a ver o que é que há ali de cruzamentos. Só que o que eu acho mais impressionante é a forma como o tom das duas histórias é tão diferente e é tão contrastante. Tem como é tipo comédia mais direta, tradicional, enquanto o outro lado é uma coisa muito mais dramática e pesada. E parece que em teoria não deveria funcionar o filme, porque como é que saltas de um lado para o outro, que há um contraste tão grande de tom, mas o filme mantém uma consistência narrativa. É estranho, parece que é um filme que não deveria funcionar, mas funciona tão bem que é impressionante. E pronto, e os outros filmes dele dessa altura são todos. É muito olhar para relações de casamentos a deteriorarem-se. Que pronto. Ele consegue orquestrar cenas de discussões e de cenas. E mesmo neste filme, tu vês a forma como ele orquestra cenas entre grupos largos, entre família, e toda a gente tem a sua função, toda a gente tem. Tipo, há sempre um diálogo entre toda a gente e não parece forçado. Há uma orquestração de multidões num contexto doméstico que é super, não sei, acho que mesmo a escrita em si é super difícil de fazer isso, que é uma coisa que dá, é complexo porque toda a gente tem que estar lá e ter o seu papel, mas ao mesmo tempo muitas vezes há um foco específico, tu queres ajudar alguém e a forma como é orquestrado, mesmo o blocking, a posição das personagens na imagem, não sei, impressiona-me sempre. Sim, sim. Sim, isso é dos lados mais impressionantes sempre nos filmes dele também. Realmente é ver como é que ele coordena tudo, a mise-en-scène, que realmente é impressionante. Eu devo dizer que este filme não é dos meus preferidos, os que já vi dele, mas isso é sempre um lado que eu respeito bastante quando vejo os filmes do Woody Allen. Um, e sim, reconheço isso realmente. Só que lá está, para mim, simplesmente não fui tão apanhado pela história, digamos assim, neste filme. Não sei o que é. Acho que é Tentar tens que, perceber. tipo, se não compras o que ele está a vender, que é esta nostalgia super romantizada, super uma fantasia, não é? O narrador no início até diz que ele está, obviamente, está a romantizar as memórias dele, não é? Isto não é exatamente como foi. Se não te ficares capturado por isso é mais difícil, porque o filme não tem propriamente uma plotline Não tem um enredo. normal, não tem um enredo normal, é muito mais, é tipo, é muito obviamente influenciado pelo Fellini do Amarcord e esse tipo de coisas, que é um olhar para a infância e se bem que eu acho que o Fellini é um bocadinho mais, às vezes, um bocadinho mais ácido, como ele retrata a infância e as coisas problemáticas que aconteciam. Aqui acho que também há aqui, claro, mas é um bocadinho mais romantizado, se calhar, e mais sweet. Sim, para mim não é o lado de ter essa parte narrativa menos proeminente. Ou seja, ser tudo assim meio em vinhetas. Eu gostei desse lado, para mim é mesmo, lá está, é o
o que é que ele escolhe representar nestas vinhetas. E este lado que eu acho, imagina, eu acho tudo sweet acho de facto nostálgico e é interessante ver esse lado. E as diferentes formas como ele explora as memórias associadas à rádio, acho bastante interessante. Mas não sei, pessoalmente não me senti super cativado por voltar a este período e ver como é que era a rádio. Acho interessante, mas é um interesse um bocado académico, tipo, sim, isto na altura era assim, fascinante. Lá está, também pelo facto do filme ser tão autobiográfico, parece que é muito. Deixa-me cá fazer este filme para mim e as minhas histórias, as minhas memórias, e se as Começa outras. sempre assim. Sem dúvida, mas neste filme parece que isso ainda é mais claro, porque é difícil entrar neste meio se também se não tiveres uma ligação. Desde logo também a questão religiosa, mas depois também o contexto social, aquele ambiente geográfico do que era viver naquela cidade, e depois ainda trazermos a questão temporal de irmos para os anos 40. Portanto, há uma série de coisas que tens de embarcar e apesar de lá estar ter este interesse geral, pronto, por ver este momento da história e ver como é que ele interliga as coisas todas, o que obviamente está bastante bem feito, mas a nível emocional não me liguei muito ao filme. Acho que há momentos em que, sem dúvida, são interessantes, e do ponto de vista da comédia, obviamente que há cenas super engraçadas, mas fica-me um pouco por aí. É um filme que eu vejo um pouco à distância, não é completamente. Não é completamente à distância, mas também não é aqui de perto. Eu também não posso dizer que tenho uma ligação profunda ao filme. Eu gosto do filme, fine. Precisamente pelo elemento da romantização das memórias que entendo. Sobretudo, a minha ligação, se calhar, onde tu não querias tanta ligação, Miguel, onde eu queria ligação é com o interesse pela rádio. Talvez em pontos que são um bocado imprevisíveis, ou se calhar previsíveis to some, but, para mim vem muito do facto o que me interessa, para já, só em termos interpretativos, é que aqui o que acho que é um grande poder do filme é que é como uma tecnologia presente no nosso dia a dia, no nosso uso enquanto consumidores, é capaz de unir uma imaginação coletiva e um poder de conhecimento coletivo, porque a rádio é um meio de comunicação de informação, mas também de histórias ficcionalizadas, muito Sim. antes até do próprio cinema, né? Para contar estas ficções serializadas, tipo, aí ele rouba muito do real, tipo, uma das coisas que eu dizia que poderia ser previsível, why I like this, because quando para surge na rádio esta história dos marcianos a atacarem vindos do céu e toda a gente fica maluca, eu sei a que é que ele se refere. É o Orson Welles a contar, tipo, a invasão dos marcianos do The War of the Worlds, H.G. Wells, em que de facto na altura, foi uma produção de 1938, foi ele que narrou e que dirigiu, realizou esse theater play vocalized, né? Tipo, através da rádio, toda a gente, bando de americanos, que isto foi à meia-noite em Halloween, ficaram tipo pasmados, assustados que de facto haveriam marcianos a entrar. Going back to that age was interesting to me. Também saber que havia coisas como The Lone Ranger ou não é, o próprio Foley das espadas. Claro que não é toda essa ideia. Tipo, para mim é interessante essa teatralidade. Porque eu cresci com tanto superheroes and stuff, e depois que o meu pai, ele próprio também fala que, when he was growing up, ele tinha o seu próprio tipo herói, que era o da Phantom, e recebia essas comic book strips, from America, that kind of stuff. Portanto, todo esse imaginário vem num lugar que para mim é sort of familiar. Mas acima de tudo, o que eu acho interessante a nível interpretativo é que aqui tens uma tecnologia que unia milhões, mas que de facto unia, que havia uma ligação em termos de toda a gente ficava parada para ouvir uma certa notícia, se fosse uma tragédia. Tens uma que é inspirada numa história real que aconteceu na altura, nos anos 40, de uma miúda que eu num poço que efetivamente morreu. E toda a gente parava o dia inteiro para ouvir aquilo, e aquela história seguia-os daquele ponto para a frente, e as pessoas trocavam o que tinha acontecido e as impressões, o que tinham sentido no momento. E hoje em dia aquilo que nos une, uma espécie de uma tecnologia que é capaz de nos unir, é a internet, mas muito pelo contrário, cria um sentimento de união quase que falsa, que é uma espécie de fast food para a socialização, não é? Que de facto cria mais barreiras do que une. Tipo, há um pouco das duas capacidades, mas de facto há muito mais da toxicidade no que diz respeito a criar barreiras invisíveis, é que não vemos o outro. Enquanto que a rádio, muito mais. Mas cada pessoa no seu tempo podia criticar estes meios de tecnológicos e no seu poder
possível de união. Por exemplo, tu tinhas no Fernando Pessoa, no início do século, anos 20, a criticar os jornais. Por toda a gente, tal como hoje se dizem que muita gente estava focado nos telemóveis, está focado nos telemóveis e que só vê ecrãs à sua frente, ele dizia muita gente está focada em ler, só leem, só veem os jornais. E Só leem. eu rio-me disso hoje em dia porque é tipo, what? Mas você é uma pessoa. Isso é muito suspeito. So, isso é muito dito no livro Desassossego dele, com quem que a personagem, segundo sei, tipo, nutre muito este sentimento de inner angst sobre a imprensa e que a imprensa cria esta alienação em relação à nossa voz interior e não há é tudo ruído, não é? Vai tudo para o Alberto Caeiro e etc e tudo tal. Mas é interessante ver que em certos momentos da evolução da história da humanidade houve estas tecnologias, imprensa, jornais, rádio, agora telemóveis, cada qual que tem as suas capacidades diferentes de nos unir, mas também de nos separarem. Acho que se calhar a rádio foi a última derradeira em que realmente toda a gente parava para ouvir algo que era uma voz, se calhar mais palpável, mais humana do que agora temos o Televisão suporte também visual. Também era assim. Televisão também, maybe. Mas a rádio, eu acho que tinha um Mas a rádio tem lado algo de... particular no contexto em que surgiu, em que não havendo muitas mais formas de mass media em que conseguis ouvir figuras de autoridade, né? Quer sejam os jornalistas, pronto, etc. No fundo, De alguma forma não é tão hipnótico quanto a televisão, acho eu, não, e não não, tão hipnótico quanto... eu acho também, é porque não havia, estamos a falar do período até à televisão, porque eu acho que a Não, partir daí a precisamente por televisão, isso. sim, Precisamente por exato. isso. Mas, ou seja, tinha um lado de preeminência da questão, quer dizer, é uma questão de autoridade quase. Tu ligavas a rádio e confiavas naquilo que ouvias, enquanto que hoje em dia tens tantas formas de disseminar informação que não há uma rádio, porque há Mas muitas claramente é rádios. mais televisão, é mais hipnótica, ou a internet no teu telemóvel mais hipnótica, porque tu hoje entras rádio, as pessoas só ouves rádio no carro. Isso, Não, pelo não é? contrário, eu acho que a rádio era mais hipnótica. Mas Não, hoje precisamente em porque. dia, então, insistes em ir ouvir rádio? Isso é mais Estás a falar da hipnótico? rádio de hoje em dia. Hoje em dia, sim, não, porque ainda existe. Estamos a falar dos paralelos com o que é que era antes e depois e agora, não? Sim, Mas essa é hoje em outra conversa, não dia, é? sim, Há o hoje em dia não. estilo e às coisas que haviam e que já não existem. Por isso também é outra conversa aqui metida, que é o conteúdo que se punha. De facto, já não há fictionalized stories in radio at all. Isso também é. Acho que estás mais a falar disso também. O que eu estava a falar é porque, como puseste a questão do poder da rádio, eu estava mais a comparar o que era a rádio como fonte dessa informação versus o que é hoje essa fonte de informação, que é a internet. E, portanto, comparado com os dois, a rádio conseguia ser muito mais hipnótica porque punha-te ali no lugar parado a ouvir, tal como o próprio Woody Allen demonstra em algumas cenas em que está toda a gente parada a ouvir. Não é só a cena do Orson Welles, mas também quando aquela miúda lá cai lá para o poço. Tinha essa capacidade de união que a internet não tem propriamente, porque é tão disseminada, é tão heterogénea, digamos assim, que é impossível haver uma espécie de, de singularidade, de fonte ali única que as Sim, pessoas é verdade. consigam sintonizar. E a rádio tem essa capacidade de ligar. Para mim, E isto parece mais hipnótico. implica sempre de implication, não é? A implicação de que o outro meio tecnológico, outra plataforma não possa existir. Não, implica sempre a ideia de não diversidade, porque para ser hipnótico só tem de haver aquela uma coisa, aquela Claro, singularidade, claro, aquela uma claro. voz. É Porque isso. facilita muito que uma maré de gente possa confiar e se concentrar naquela luz. Like a moth attracted to the light. A partir do momento em que há uma diversidade de escolha, as pessoas começam a ir para outras opções, portanto... Sim, a rádio não desapareceu com a televisão, mas quando surgiu o telemóvel e a internet, agora é claramente o filho, né, inferior destes E todos, dentro não é? disso haverem diferentes canais, com diferentes interesses, com diferentes inclinações. Claro, claro. Yeah, sim. Yeah. Se bem que tem o seu papel, não Ah, é? Como quando vimos com o apagão, quer dizer, às vezes é a única forma de é. teres informação. Yeah. E achei interessante também o que mostram as vinhetas neste filme. É como Começa logo com uma boa engraçada que eu achei dos ladrões a roubarem, mas depois o yes, telefone toca e eles respondem às coisas. Muito assim bom. responder às coisas e do Yeah. género, yeah, nós ganhamos, Yeah, mas ganhamos! tipo, they'll never see the winnings of that. Não gostei bué da cena em que todos eles são influenciados pela rádio, todos eles têm as suas manias e opções em relação à rádio, mas quando o miúdo é afetado pela rádio, pelo programa favorito dele e gasta o dinheiro nisso, é scolded by his teacher, tipo, leva um Vamos experiente levar professor e os porrada. pais dele entram na cena
E a questão não está tipo em educá-lo, é tentar educá-lo no bom sentido, não é? Tipo, ou se quer dizer ao professor, ei, você não pode bater nele, não é? Você não pode bater nele, eu bato nele, tipo, e É que that made me laugh, like, I'll beat him worse, no, I'll beat him, e o gajo tipo a levar e eu tipo só. There were literal moments where I was like, Jesus Christ, like, this is funny, but it's also very cruel of you Yeah, to do exato. this to your son. Tipo, por exemplo, outro momento que achei bem influenciado por este imaginário coletivo da cultura popular do WizKids. Provavelmente o Miguel vai gostar bem disto, because he's a show guy. I know I associate Miguel a lot with TV shows and he likes, like, you know, this WizKids Sure. stuff. Sim, sure. Ele tem essa veia e já escreveu coisas nesse sentido, portanto, também levo-me para o lugar do Magnolia e do WizKid no Magnolia que acontece nesse filme. Parece que há aqui. Nós estivemos recentemente a falar da nossa influência de TV shows e Conan O'Brien e whatnot. Parece que há aqui alguma coisa neste filme que nos leva para esse imaginário. Mas quando os pais dele encontram tipo um WizKid, esse gênio, tipo no zoo, em que é de uma outra família, parece-me a mim mais abastada, de uma classe maior, mais uma vez vem esta violência, esta agressão do nada em relação ao próprio filho deles, que pois é, o nosso filho não é tão bom É quanto o burro. vosso, tipo, esse fucking burro, tipo, like, fucking shit, man, don't do that, tipo, é só. E sinto neste filme, tal como na Grande Ilusão, lá a Grande Ilusão, parece que há aqui uma consciência de classe, tipo, nunca podemos ser melhores do que aquilo que somos, e apesar de queremos muito, e a rádio vem muito influenciar este mundo paralelo esta narrativa dos ricos, não é? Tipo, eu estou aqui, nesta casa que se calhar não queria, neste emprego que se calhar não queria tanto, mas como posso, por uns momentos, enquanto estou a lavar os pratos, imaginar uma vida melhor através do que a rádio me traz, desta narrativa de estes diferentes programas, estes shows, não é? A mulher pode, Sim, na sim. cozinha, imaginar estar num grande hotel, etc. Ou novela que seja, tipo a heroína num grande salão a comer bem. Ou então aquele programa em que os pais vent their frustrations através de uma espécie de leitura de carta de problemas maritais em que tens ali um expert. Tipo, então, contem-me lá o que é que se passa com vocês como se fosse o horóscopo, não é? E pronto, Vocês tipo, merecem-se um ao outro. Yeah. O que é que eu fiz? What? Então What do não you mean? mereço? Muito bom. But I love Mas him sim, though. agora ela mesmo. But Mas esse it's, diálogo, it's- depois também há um diálogo entre ela com a irmã a falarem de que não é. Que faz nesse sentido o que estás a dizer, da questão de classe. Que é nenhum dos dois, tanto ela em relação ao marido como o marido em relação a ela está a admitir que ele não era a Foi um versão compromisso, idealizada. foi um meio compromisso, termo, não é? foi uma espécie de cedência, Exato. assim. Sim, o próprio. Não é Seth. Pronto, o Seth Green, vá, o miúdo, ele próprio fazer aquela questão de levar a televisão a pé para ficar com o dinheiro. Quer E depois dizer, encontrar o pai sim, a isso também conduzir o teve carro que tem piada. vergonha Sim, sim. do trabalho que tem. Yeah. Mas pronto, claramente eles não vivem nas melhores condições e qualquer forma de ter ali mais uns trocos, mesmo que seja dos próprios pais, mas pronto. É interessante ver essas. Todos eles vão demonstrando a forma como vivem, e como se calhar poderiam ter algo mais ou quereriam ter algo mais e não têm, mesmo quando eles refletem sobre. Acho que isso já é lá no Ano Novo. Se que eles podiam estar lá a dançar com aqueles todos, mas não estão em casa e estão a vê-los a dançar, e é sempre essa dualidade, não é? De que é que uns fazem versus Que é uma nós. coisa, mais uma vez, em relação à tecnologia, isso é uma questão também, não é? Que vai para, hoje em dia também é essa questão de ver na televisão as pessoas num lugar mais, ou mesmo no telefone, os influencers, é tipo a viver uma vida que tu não vives, mas que tu estás, através dele, by proxy, estás a viver a vida que eles vivem de riqueza. Ou seja, é outra questão da tecnologia e destas questões são recorrentes ao longo Sim, de tantos expõe-te anos. constantemente a este tipo de elementos. Mas muitas formas de mídia fazem isso, né? Essa espécie de Exato. na resposta às necessidades e desejos das pessoas. Né? O seu próprio cinema faz isso, Sim, coloca sim, claro. no lugar de um protagonista que pode ser um mundo exótico. That's what James Bond does for me, in a Mas way, não you é, know, in the sense of having não those é bem a fast mesma cars coisa. and going to a. Não é bem a mesma coisa? É a mesma coisa, in the sense of Não, like. não, porque no mundo da internet e dos influencers, muitas Ok, vezes espera aí, estão estamos a falar de desadaptos. muita coisa ao mesmo tempo. Estamos a falar de influencers, cinema, tipo rádio. Estamos a misturar muita coisa. Tipo, eu estou a falar de Não, mas cinema agora de tu é que repente. trouxeste o cinema, calma lá. Exato. Sim, sim, eu estava a falar isso agora e tu estavas a dizer, não é a mesma coisa. Espera aí, Não, mas eu diria que a não é a mesma coisa. diferença Comparado com, Eu estava a falar agora, com eu estava a essas. falar agora de James Bond e cinema. E Não, de não, repente estamos a James falar do Bond. quê? Mas é diferente. Sim, A diferença ok, é tu que não estás a falar isso sobre isso, pronto. é claramente tipo ficcionalizado. Pois, era Obviamente, o que tu eu ia vais para dizer. lá para. É um escapismo ficcional, Yeah, é uma coisa. Psicologicamente, tu yeah. estás consciente disso. Quando estás a ver, ou a ouvir aqui a rádio como eles fazem, ou a ouvir um influencer no Instagram,
há uma relação diferente. É uma coisa, não estás com o mindset de estou a ver uma coisa falsa ou estou a ver uma coisa que é ficção. Não, é Não diferente. só isso, como eles aproveitam-se dessa dúvida para te fornecer informações que tu depois vais interpretar como verdadeiras, não é? Eles vendem estilos de vida que muitas vezes não vivem, não são reais. Mesmo na rádio. Ou estamos a falar de Mas na influência, rádio o que Miguel? eles estão a ouvir Não, não é não, uma na rádio não. história. Eu acho, não é. O que eles estão a ouvir na rádio é o mesmo evento em si. É isso que eu estou a dizer. Estou a falar daquela cena específica que eles estão a ouvir os ricos a celebrar o Ano Novo num salão, não é? Eles estão a Mas ouvir eu estava a como se dizer, fosse por uma exemplo, no reportagem. início, uma das primeiras cenas é quando vês a mãe na cozinha a lavar pratos, etc. E ela tem aquele. Dizem que ela estava a ver o programa dela favorito em que a personagem é uma personagem fictícia num hotel. Tipo, eu tenho a certeza que esse programa começa com o anúncio de que isto é um programa. Tipo, mais uma vez, vamos conhecer a Mas nossa está a falar de personagem. outra, está a falar Whatever. de outra parte. Pronto, isso já é diferente. Isso concordo. Tipo, pronto, fine, whatever. Yes, Sim, fine. mas isto é tudo diferente, são tecnologias extremamente Sim, diferentes, estamos mesmo a o falar de cinema, né? things Eu estava só a within criar um things ponto within de ligação que realmente Estamos a falar existe. Sim, estamos a falar de coisas dentro de coisas, dentro de coisas, dentro de géneros Sim, que exato. mean De different facto, contexts, portanto é um bocado fácil É de impossível fazer aqui uma coisa uniforme que se aplique uniforme. a tudo, Mas eu não percebo é? esse sentimento Claro. que vocês estão a descrever, sim. Especialmente com influencers hoje em dia, tipo, what is true about their lifestyle, or whatever, tipo, about what they're doing, or, sim, yeah. eles chegam a ser quase como pequenos fingidores, um pouco como alguns realizadores dão a volta a cenários e filmam coisas que não são nos sítios, digamos assim, para dar aquela magia do cinema de isto não é exatamente assim, mas. Yeah. Estamos Ou a uma criar coisa que me pontos com irrita tudo. bué, o que me irrita bué é Fuck. também Não, mas, quando criam a aqueles sério, quer dizer, vídeos. Não, é eles no verdade. fundo recriam aviões e no fundo estão numa sanita, estão onde quer que esteja. Há uma certa criatividade, há que lhes dar isso. É a única coisa que eu lhes dou, atenção. Também lhes dou isso, de facto. Me irrita quando eles fazem aqueles vídeos de comida bué rançosa em que fritam uma cena 1000 vezes, sobre 1000 vezes e depois fazem aquilo parecer, é tão bom, delicioso, vou comer. E tipo, Estamos a falar de comeste influencers mesmo? diferentes. Anyway, yes, Yeah, mas yeah. Isso é tipo, há isso é- influencers de todo Pronto. tipo. Isso já é mais Há o que é influencers chamado de todo de tipo. rage bait, que é mesmo tipo fazer coisas horríveis para as pessoas, tipo, what the fuck? Que tem que Ok, reagir, não que é tão sabia que era rage estúpido. bait. Não sabia Agora que era sabes. rage bait, but fine, ok. Agora sei. I'm finding out new things every day. Ah, não was foste tu que mandaste inside. uma pessoa a pôr uma costeleta em Nutella e a fritar uma cena assim. Isso é para gerar reação e as pessoas comentarem e dizer tipo, what the fuck are you doing? I didn't know que era no sentido de rage, mas fine, yeah. Tipo, Rage, que brother, nojo, é mais um termo. Rage Sim. bait, mas sim. Mas acho que uma família se comporta de uma forma muito interessante, que é sempre pela negativa, é sempre pela crítica, e mesmo quando brincam é pela crítica. Não é quando- bem verdade. Há momentos. Não? Não, eles muitas vezes Há momentos de censura, claro. apoiam a Bia lá na questão de estar sempre a tentar procurar o marido, dão-lhe Não, apoio. a Bia é mais apoiada, se calhar. Mais do que os pais para o filho. Tipo, essa é a relação nuclear claro. que eu estou a observar mais, porque o filho é o meu protagonista, digamos assim. Portanto, estou a olhar para os pais em relação ao filho muito Exceto mais. aquele Tipo, momento de há sempre uma redenção no tensão. fim, acho que não. Sim, o que é lindíssimo. Tipo, É. tipo, a mudança Yeah. que há só pela presença da rádio e depois de repente tens aquele traveling push-in para o pai e para o filho, de repente o bater no filho torna-se numa festa. Wonderful, like, até só através da voz pela rádio, que, ou seja, esta relação com a miúda no depois posto tem que a quase está a continuação. morrer. Depois tem uma continuação seguinte com eles na cozinha, quando percebem-se que ela morreu mesmo, e ele ainda o está a abraçar, ainda abraça Yes, mais. yes. Yeah. So that's todo. one of the singular moments in the film. But most of all, do marido para a mulher e dos pais para ele, é sempre esta fricção de desgostos e frustrações e you could be better, but it's okay. You could be better, but I like you, but it could be better. So há sempre esta bipolaridade quase que it's difficult. Yeah. É um pouco, quer dizer, a vida, não é? Na verdade, estamos todos um pouco nesse estilo, nesse mindset de ser melhor, mas não está mal. Sim. I mean, not to say, I have a lot of those moments with my family, so a lot of, back and forth with those kinds of stabs and criticism. So I can't say it wasn't unfamiliar. So yeah. Aquela história secundária com a Mia Farrow sendo the cigarette girl, depois vai se tornando cada vez uma personalidade maior dentro do mundo da rádio. What do you think about that? Pois era que eu ia perguntar o que é que I acharam wasn't dessa very personagem. sold on that. I wasn't very. I Também mean, não- every time she was on, I didn't care. Eu Tipo, eu só no estava início, interessado, só na mas cena não é. inicial.
Acho que fiquei mais interessado ao longo do tempo, mas também não foi. Não é a coisa mais forte do filme. Acho que a relação da Até família porque é a voz mesmo. dela irritava-me bem no início. E eu fiquei bem a pensar, Sim, ao esta é a início é voz um real da bocado. Mia Farrow? Eu que já não vejo a Mia Farrow há tanto tempo que eu estou de género. Não, porque ela Mia depois tem um Farrow, momento real voice. engraçado no fim em que ela faz propositadamente a voz dela, digamos assim, e esconde a outra mais Mas é a histérica. voz dela. Mesmo quando ela mostra a voz mais hello, tipo, eu não sei se é a Eu voz assumo dela que essa mesmo. é que seja a voz dela. Pois, maybe. Mas, eu- Nunca mas viram eu- filmes com a Mia Farrow? Já fui há Ah, bué ok. já tempo. depois também A não Mia me lembro. Farrow não é uma atriz que eu vejo muito. Não, mas Eu acho que não te vejo legalmente. lembrarias, acho que te lembrarias se ela tivesse aquela Rosemary's voz. Não Baby. sei. Rosemary's Baby was one of them, mas já não vejo há bué tempo. Há Não, bué mas tempo. ela tem uma So, voz it's like, normal, acho. Tipo, é pois I assim, guess. mais Mas aguda, a voz mas. dela que eu me lembro é um bocado assim. Sim, é isso. Coloquei-me em questão quando eu vi, tipo, Aqui does é you like tipo this? super. Muito mais exagerado. E Exagerada. está a processar uma Eu sempre personagem assumi que meio. fosse um bocado exagerado, Ditzy. mas fiquei na Yeah. dúvida. Yeah. Mas para mim, essa Yeah. storyline não é tanto o interesse, porque eu até achei tinha menos interessantes e engraçados. É mais ser tão fora do contexto familiar de todas as Sim, outras vinhetas. Uhum. tem a ver com isso. Aquilo parte de uma rapariga que tinha um caso com uma pessoa que eles ouviam na rádio e depois vemos-la simplesmente o tempo todo. Sem depois qualquer ligação com as nossas personagens base, digamos Yeah, assim. não Portanto, sei. Parece uma curiosidade do mundo da rádio. Tipo, let's Sim, put them, mas é. our Porque spectators, along with mas someone porquê é que from ele that havia de wolf saber for the aquelas ride. coisas todas, não é? Da perspectiva de alguém que está a recontar histórias e memórias, porque é que ele haveria de saber tantas coisas daquela pessoa especificamente que está ali a É ter tipo, uma eu vida? assumi. Porque ele explica no início que é ele, ao longo da sua vida, foi adquirindo, né, estas histórias de coisas à volta da rádio. E isto é uma das histórias que ele sabe que, em relação a esta mulher. Não é, mas sim, não tem um propósito para além disso. O propósito é uma história que ele sabe, que ele conhece, que está a recontar. Mas sim, não é a coisa mais forte do filme, também não acho. Mas não sei, eu acho interessante ver. Ele tem, Era para ter é o a mulher no contexto. filme. É para ter mulher no filme, é para. Pronto, o filme tem que ter 1 hora e meia no mínimo, né? Pois, claro. Sim, À eu volta sei. disso, né? Não pode ser mais curto do que isso. Eu sinto que quando eles estão lá, não, tipo, a primeira cena com ela, que ela quer ser atriz, é este tipo maior poder, não sei se ela é produtora ou o que seja, tenta tipo have his way with her, tenta, não é? Envolver-se com ela no telhado e essa cena quase não tem desfecho. Ele é apanhado, mas não sabemos, vale a pena saber. It was either struck by a lightning ou a mulher tipo encontrou e só que parecia bué unfair to her, porque ele está bué a aproveitar-se dela, do desejo dela de querer subir na vida e de repente Sim, tipo, sim, sim. torna-se injusto porque ele começa tipo, eu já falei com ele, já falei com ele, e Sim, he sim, becomes sim, kind of sim. a creep. Não, mas o desfecho Acho que a dessa cena é situação que que foi mais ela é interessante para despedida. mim. Sim, sim, e o que foi mais interessante para mim desse desfecho, de todos os desfechos possíveis que foram sugeridos, ou ele foi atingido por relâmpago, ou a mulher encontrou-os juntos, é que ela é despedida e os três aristocratas decidem ir Exato. numa viagem de barco. Eu fico tipo, I laughed at that, tipo, wow, Isso foi bom, yeah. that's the condition she's in, tipo, e provavelmente essa é a versão mais real possível, tipo, I don't know, do que o relâmpago a aparecer ali de repente. Mas sim, foi um bocado à toa. I was looking at the guy and I was thinking, I hope he gets his comeuppance, and then he didn't. E depois a partir daí é, pronto, um bocado a batalha dela em querer se tornar a estrela que ela quer ser. Sim, não, muitas das histórias do filme são tipo, são memórias, são coisas, cenas soltas, são para pintar a So, infância yeah. e, Sim, e o o filme também mindset. vive muito do estilo, da fotografia, da Sim, eu performance diria que dos sim. atores. Há uma vivacidade no filme todo através da particularidade da história em si. Quer dizer, está nos anos 40 e personagens estão quirky e relações entre eles. Quer dizer, há uma alma aqui nestas cores todas e nesta ambiência toda e no acting de todos eles que são todos bons atores. Depois eleva o filme também pronto, para uma obra de arte um bocadinho mais profunda do que só memórias soltas. E o filme vê muito também dessa sweetness. E Sim, mas sim, sim, eu acho que é diz. isso que é no filme. Para mim não é tanto essa ligação emocional na sua totalidade, é mais o que me interessa mais no filme é o mood, é a abordagem da história e estes elementos soltos, mas sim, há uma conexão entre tudo, especialmente através da rádio. Não sei, eu abordo de forma diferente do que eu abordaria um filme mais com ambições mais
que não seriam estas, não é? Porque o filme obviamente não tem esse lado emocional. Esse também é o meu ponto de vista e particularmente o querer entrar no mundo da rádio, o fascínio pela rádio na altura e comunicar as pessoas. Exato. Isso é que eu tenho tipo maior interesse. E acho que o filme Tipo, estabelece isso logo no início e assim também dá-te a oportunidade de E saber até como é estes isso que vai eventos ser. se repetem. Tipo, houve um caso tipo, de uma rapariga que ia num poço nos anos 80, quando a CNN se tornou a CNN, isso foi uma das grandes cenas que deu tipo fama ao canal, em que se seguiu esse caso 24/7 on the scene para ver se salvavam a rapariga. E mesmo na altura teve. As notícias fizeram um paralelo com a rapariga que morreu nos anos 40 neste mesmo incidente. Tipo, não tem o mesmo nome, mas é semelhante. É curioso como estes eventos nos mídias se repetem de alguma forma. Tipo, Quer dizer, não é nos mídias, é na seem to vida. unite people. Não, mas tipo, é na vida, mas o que está aqui em preponderância é os mídias no sentido, no que nos une. Nós só sabemos destes casos porque os ouvimos nas notícias. É o que nos une across borders, não é? Da minha casa para lá, da minha casa para com o outro. Como é que o outro sabe uma coisa que eu sou? Porque ouvimos através da televisão ou através da rádio. É esta a dinâmica que estamos a discutir neste filme e, portanto, é isso que quer dizer. Tipo, Sim, sim. é algo também, quer dizer, começou nos primórdios dos meios de comunicação social, com o jornal, telefone, quer dizer, começou cada vez mais a haver esta ligação de pessoas e esta espécie de sentimento nunca tinha havido antes, de comunidade, em que toda a gente sente Mas o há mesmo. coisas extraordinárias em relação a isto, por acaso. Tipo, estava a conversa com o Pete Travis, um realizador lá no Fest, like I said, like 2 hours, e de repente estávamos a falar sobre the difference between a printed press and laser press. Laser? E como houve um laser, tipo, this thing, like a impressora que nós temos hoje não é tipo printed press, de tipo ok, as letras no papel que deixarem a marca da tinta, tipo. Eu nem sequer, tu nem sequer pensas nisso, mas é verdade, tipo, ou seja, é eletrónica, é laser, I guess, the way it prints it. Quando abres a fotocopiadora, tu tens aquele laser a passar. I guess it's how the communication of information, a comunicação da informação, passa para o papel. Mas ele disse que houve uma catástrofe, tipo, I think in the end of like, I don't know if it was, não sei se foi o início ou o fim dos anos 90, mas tipo, toda a imprensa que estava dedicada a essa indústria da imprensa antiga como era, tipo, a papel e tinta, tipo, entrou em crise e desapareceu, tipo, por causa dessa nova mecanização do trabalho, tipo, era algo que era mais eletrónico. E que ele lembra-se desse dia, tipo, que é quase equivalente da forma como ele me descrevia, quase à queda de Wall Street, something like that, para o mundo da imprensa, não é? Tipo, dos jornais. So that was curious. Black Tuesday. Eu acho que ainda há umas semanas também vi nas notícias, entrevistaram também um desses tipos, ou seja, uma pessoa que ainda faz trabalha com essas prensas mecânicas de E acho jornais curioso e acho que porque é tu tens uma jornais. ideia dos jornais como aquelas grandes máquinas, aqueles rolos de papel que sai lá o papel e estás a ver o papel naqueles grandes rolos e a circular entre rolos com as letras das imagens. Essa é a minha imaginação ainda hoje, mas se calhar já não é assim. Porque também é muito transportado por coisas que vêm em filmes. Por exemplo, 007 Tomorrow Never Dies. Há um momento em que o James Bond está a atravessar uma dessas fábricas e tu vês os rolos enormes e pensas, wow, it's still like this. It's not, probably. So, mas tipo essas... That way of doing things is Deve gone, haver ainda um perhaps. sistema de Maybe assim semelhante. de como é que se chama aquelas como é que se chama aquelas espécies de não é passadeiras, mas Uh, linhas de produção, ou, tipo. sim, como há nos aeroportos, tipo aqueles caminhos epá, Acho que também são não linhas de falta a produção. palavra. São production Que lines. levam as malas e pronto, levam essas coisas todas, está ali a andar. Quer dizer, em certo modo isso também dá para ver ainda, não é? Toda essa mecânica por trás disso, mas simplesmente em vez de serem depois ali espécie de carimbos com letras, é algo mais Doing the eletrónico. things. Yeah. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez bombástica. Listen to the radio. Muito brevemente na rádio. Rádio Comercial.